expondo a sã doutrina. Chamo o nosso querido e amado, belicíssimo, maravilhoso irmão Cauã. Aí você me quebra. Vamos orar mais uma vez, meus queridos. Senhor nosso Deus, eterno, glorioso Pai, mais uma vez, ó Pai, estamos aqui em oração, Senhor Deus. E agora, ó Pai, lhe apresento, ó Pai do céu, Cauã, ó Pai. Que esteja com ele, ó Senhor Deus, com a mensagem que ele irá, ó Pai, preparar, ó Senhor Deus. Que essa mensagem, ó Pai, possa ser enviada para nós, ó Deus. E assim, ó Pai, ser fixada em nossos corações, ó Pai, e dela guardar. E assim, ó Deus, o Senhor vem estar conosco, Senhor Deus, nos cativando mais a Tua palavra, Senhor Deus, nos dando mais fome e sede, ó Pai, da Tua justiça, ó Senhor Deus, e sermos cada vez mais, ó Pai, ensinados, ó Pai, da Tua palavra, ó Senhor Deus, e conhecer mais, ó Pai, da Tua glória, do Teu ser, ó Pai, que o Senhor revelou, ó Pai. Então vem estar conosco, Deus, nesse estudo aqui agora, meu Pai. Que o Senhor, ó Pai, venha, ó Deus, falar por meio de Cauã, ó Senhor Deus, e a nós a escutar a Tua voz, ó Pai. Vem estar conosco, ó Deus. Que assim, ó Senhor Deus, possamos, ó Pai, cada vez mais, ó Pai, honrar e glorificar o Teu nome nas nossas vidas, ó Deus. Então, ó Pai, vem estar conosco, Senhor Deus, nesse estudo, ó Pai. Que assim a semente possa ser jogada, ó Pai, e dela, ó Pai, ser recebida. E assim, ó Pai, germine, Pai, e exerça frutos, ó Pai, para Ti, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou fechar aqui o telefone. Ele tem 30 minutos de duração, entendeu? Não vou deixar que o leitor de deixa de baixo. Os irmãos podem se aceitar. Eu acho que ela tá com vergonha. Ela tá olhando aqui, depois saiu correndo. Quem correu? A menina. Tem como abrir aqui no link? No link? Pode abrir o contrato para você. Assim não chega nada. Vou fazer assim, ó. Mas rapaz, Jack Milenotti. Também estar salvo do mês. Graça e paz, meus amados irmãos. Amém. Eu pensava que o nosso culto de hoje, né, o estudo seria lá fora, mas como estava sem caixa de som, né, minha voz não é tão potente assim, eu também nem posso forçar muito a voz. Agora de quem é potente aí? Então nós decidimos fazer aqui dentro mesmo, né? Também vou ter uma certa dificuldade em fazer, né? Porque o telefone aqui não vai ajudar muito, que está em documento. Ai meu Deus. Só um minuto, irmãos. Até atente. Eu aprendi a consulta. Vai ficar bem ruim pra mim hoje. Me dei mal dessa vez. Então eu peço que os irmãos abram suas Bíblias em Mateus
capítulo 5. Fica aqui, ó. É a menina que dá o filho. Mateus capítulo 5. Amém? Amém. Mateus capítulo 5, versos 1 a 12. Nós vamos ler esses versos, né, para contextualizar melhor. Vou ter um pouquinho de dificuldade hoje, né, que na verdade eu ia até escrever esse estudo, é uma folha. Mas como assim, para me pregar, dia de sexta aqui é mais complicado o tempo, né, tem que ter mais tempo livre, então não deu para mim escrever. Então eu iria fazer por telefone mesmo, que eu não gosto muito, mas é o jeito, né? Então, vamos ler tudo junto, irmãos. Parece que os irmãos também me ajudem. Mateus capítulo 5, versos 1 a 12, diz assim: Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém. Gostaria de orar mais uma vez com os irmãos. Senhor Deus, quero pedir, ó Pai, tua graça nesse momento. Também te peço, ó Pai, sabedoria, que eu não tenho nenhuma. Te peço, ó Deus, também eloquência, ó Deus. Peço, ó Deus, toda a capacidade possível, de uma maneira tal que os irmãos possam compreender, ó Deus, essa palavra. Apesar de mim, Senhor, apesar da minha preparação, ora para que o Senhor venha guiá-los, ó Deus, também, e me guiar. Que o Senhor possa abrir suas mentes e os seus corações para compreenderem, guardarem e aplicarem a Tua palavra. Que o Senhor quebrante, ó Pai, os nossos corações. Não permita, ó Pai, que hoje seja mais um dia, Senhor, mais um culto. Não permita que sejamos mais um grupo religioso, mais uma denominação, ó Deus, entre outras, mais uma opção, Senhor, de religião, entre muitas outras. Mas permita, ó Deus, que sejamos o Teu povo aqui no quilômetro 25, e onde nós estivermos, Senhor. Nos ajuda, Pai, sermos a Tua noiva, os Teus servos, os Teus discípulos e os Teus filhos. Seja, ó Deus, conosco. Receba, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, no nome de Jesus. Amém. E hoje, irmãos, eu gostaria de trabalhar não, né? Pregar. Ao mesmo tempo também, né? Porque eu trabalho.
estudar junto com os irmãos, não especificamente todo o Sermão do Monte, mas apenas uma bem-aventurança, que é a primeira bem-aventurança do Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, que é bem conhecido dos irmãos. O irmão Leandro também já passou várias séries, vários estudos sobre esse versículo, e hoje, né, eu tenho o privilégio e também a responsabilidade de, pela primeira vez, estar pregando esse versículo. E os irmãos também têm, mais uma vez, o privilégio e a alegria, também a responsabilidade de nós aprendermos novamente o que nós já havíamos aprendidos, também para refrescar a nossa memória. Isso é de suma importância, irmãos. E como os irmãos sabem, né, se não me engano também, o Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus e também para nós que somos cristãos, de igual modo. Então, meus irmãos, eu gostaria, sem mais delongas, sem mais explicação, sem mais enrolação, sem mais propagandas, né, sem mais anúncios, dar início. Então vamos aqui no primeiro verso de nosso estudo. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então, meus irmãos, a ocasião aqui, o verso 1 e o verso 2 desse capítulo, ele mostra o contexto do Sermão do Monte. E provavelmente aqui também Jesus já havia chamado os seus discípulos, como alguns também interpretam, que ele havia passado uma noite anterior orando, e no próximo dia ele escolhe os seus discípulos. E quando o verso diz, ao ver as multidões, assim que Cristo ele vê as multidões, ele sobe ao monte para anunciar a palavra de Deus. E o mais interessante que nós também devemos notar aqui, irmãos, nesse primeiro verso, é a palavra multidões. Guarde isso, a palavra multidões. Uma das razões pelas quais esse monte de pessoas se reuniram ali em volta de Cristo, foram até Cristo, foi por duas causas, que nosso irmão também pregou em um certo estudo sobre a igreja. Primeiro, porque Jesus ele curava pessoas em todos os lugares que ele ia. E segundo, porque também Cristo ele pregava a palavra de Deus, tanto nas sinagogas quanto nas ruas, porque ele era um evangelista. Então, por causa disso, por essa razão, a multidão foi até Cristo, ou para ser curada de suas enfermidades, ou para ouvirem mais um dos seus ensinamentos. E, na verdade, alguns também dizem que esses ensinamentos aqui, do Sermão do Monte, do capítulo 5 até o 7, é um resumo do que Cristo já havia ensinado nas sinagogas. Jesus já havia ensinado nas ruas, nas sinagogas e também nas casas. E aqui, nos capítulos 5 a 7, ele vai lançar um resumo ou uma repetição daquilo que ele já havia falado às multidões. As multidões. E também, irmão, vale ressaltar que ele estava ali próximo a Galileia. Alguns dizem que é no sul de Cafarnaum, né? A Cafarnaum era onde Cristo ele ia e vinha, né? Como um exército que vai para a guerra, luta e volta para o seu acampamento de descanso. Ele ia e vinha. Então a Cafarnaum era um lugar estratégico. Então nesse lugar foi que Cristo anunciou a palavra de Deus. Eu também gostaria de falar sobre 4 grupos religiosos, ou 4 grupos que também haviam ali naquele contexto, como os irmãos bem sabem. Primeiro havia os fariseus, os intérpretes da lei, né? Que interpretavam a lei, eram os doutores, sabiam de tudo,
sabiam quantas palavras tinha a Torá, qual era o versículo que estava bem no meio da Bíblia, sabiam de tudo. Quantas letras e palavras tinham e assim por diante, as regras de interpretação e assim vai. Os fariseus eram o primeiro grupo religioso. O segundo grupo era os saduceus, que na verdade, bem diferente dos fariseus, eles colocavam as suas próprias interpretações na palavra de Deus. Tinham interpretações humanas. E o terceiro grupo, irmãos, são os essênios, que é um grupo separatista. Isso é, um grupo que vivia longe da sociedade. Não sei se é em Qumran, eles viviam ali. E a beira do Jordão também. A beira do Jordão também, obrigado, irmão. Eles viviam separados da sociedade. E o último grupo, que nós também podemos aqui ressaltar, são os zelotes, que eram um grupo assim, posso dizer, revolucionário, né? Que, se possível, eles poderiam até pegar em armas para que fossem livres do jugo romano. Guarde esses 4 grupos, porque é importante para o nosso irmão. Fariseus, saduceus, essênios e zelotes. Menos 2 está garantido. Como? Menos 2 está garantido. 2. Guardem. Pelo menos os essênios e os zelotes, né? Porque os fariseus e os saduceus eles são os mais falados. Essênios e zelotes. Os irmãos guardam aí. Doutores da lei, pessoas que também interpretavam a palavra de Deus conforme as suas ideias, é o segundo. Terceiro, um grupo separatistas, né, que é como se fossem os monges e também as freiras, né? Só para um complemento, os saduceus também se envolviam bastante com política. Eles tinham essa característica, eles gostavam de se misturar bastante com política, diferente mais dos saduceus, que evitavam mais isso. E por último, os zelotes, né, que eram uma espécie de revolucionários políticos, né, pessoas que fazem, por assim dizer, né, como nós chamamos na sociologia, de movimentos sociais, para que alguma mudança ocorra. E assumiu. Eu estava escrevendo outro nome que eu esqueci. Fariseus, Essênios, saduceus, essênios e zelotes. E fariseus, saduceus, essênios e zelotes. Eu vou até falar, eu não estudei muito não. Adorei. Mas graças a Deus, assim, que pelo menos eu consegui uma visão geral, né? É o mais importante. Amém. Então, irmãos, temos esse grupo. E segundo, o verso diz que Jesus subiu ao monte, né, por ocasião das multidões. É a pessoa que está falando. Jesus subiu ao monte. Agora aqui é o próprio Cristo que está falando, né? O Deus encarnado. A palavra eterna de Deus. A sabedoria, né? Como está lá em Provérbios 1, a sabedoria clama, ela levanta a sua voz. E aqui, irmãos, está a sabedoria de Deus agora, clamando as pessoas. E também há um belo paralelo entre o Antigo Testamento também, que os irmãos conhecem, né? No Antigo Testamento está Moisés, entre os trovões, entregando a sua lei. E no Novo Testamento está o próprio Cristo, de modo tranquilo, falando ao povo. De um lugar havia trovões e do outro certamente havia o sol, né? Mas tudo tranquilo e calmo. De um lado, Deus, ele desce para falar com o povo, e aqui Jesus, ele sobe ao monte. Jesus subiu ao monte. Né? Tanto que a palavra monte, né, como disse Paul Walsh, é usada aqui de propósito. Porque não era exatamente um monte. Mas quando o judeu ele ouvia a palavra monte ou montanha, eles se lembravam do Monte Sinai, onde foi entregue a lei de Deus. E se nós observarmos, Cristo aqui, do capítulo 5 a 7, ele vai aprofundar essa lei, ou ele vai corrigir muitas interpretações equivocadas. Como ele disse, vocês ouviram o que foi dito. Amem os seus amigos, né, o seu próximo, mas odeiem os seus inimigos. Ele fala, eu porém vos digo. Jesus ele corrige o que os fariseus, por assim dizer, haviam deturpado, corrompido.
Terceiro, Cristo, ele se assenta. Certamente aqui, ele também já havia pregado em pé, muitas vezes, né? Como eu estou aqui em pé, como muitos pregadores também pregam em pé e não sentado, aqui Cristo, ele se assenta. Por quê? Porque quando alguém vai pregar em pé, é apenas como se fosse um anúncio, apenas uma proclamação normal. Mas quando aqui na cultura judaica, o judeu ele se assentava, então eles sabiam que o bicho ia pegar, né? Seria algo mais sério, algo oficial, não apenas uma simples mensagem, mas algo oficial, algo que é solene. Pois que Cristo ele se assenta. E aqui também diz que os seus discípulos se aproximaram dele. E os discípulos aqui, irmãos, os discípulos podem ser interpretados por duas palavras. Primeiro, aprendizes. E segundo, estudiosos. Aprendizes e estudiosos. Tem uma grande diferença, né? Entre apenas quem ouve a palavra e entre quem estuda e a pratica. Há uma grande diferença entre os discípulos e a multidão. E na verdade, irmãos, nós também temos que meditar, se nós somos esses discípulos que aprendem de Cristo ou se nós somos a multidão, né? Orgulhosos com o seu próprio conhecimento. E na verdade aqui Cristo ele está como um profeta. Como os irmãos bem também já estudaram, né, sobre os 3 ofícios de Cristo. Ele veio como profeta, sacerdote e rei. Como profeta, Cristo ele vem solucionar o nosso problema sobre a nossa ignorância quanto a Deus, a nossa falta de conhecimento quanto às coisas celestiais. Ele veio como sacerdote para realizar a purificação dos pecados. E também ele veio como rei para subjugar a nossa natureza. Mas aqui ele está como profeta e também como rei. Amém. E se nós quisermos ser os seus discípulos, temos que fazer como os apóstolos, se aproximar dele. Verso 2. Então ele passou a ensiná-los. Na versão King James, diz que um pouquinho diferente, diz: e ele, abrindo a sua boca, começou a ensiná-los. Essa expressão, né, é uma expressão para que você preste atenção. Porque Jesus, ele vai falar algo importante. Por isso que o verso diz que ele, abrindo a sua boca, irá ensiná-los. Não foi colocado de propósito, é para que você prestasse atenção que ia ser falado dali por diante. E na verdade, irmãos, quando nós vamos estudar, né, a palavra de Deus, principalmente o grego, tem 2 tipos de tempo. Primeiro, o tempo auristo e o tempo imperfeito. O tempo auristo quer dizer que é uma ação que já foi completa, algo que já foi terminado. Eu fiz a minha prova. Fazer algo que está no passado, já foi completo, eu fiz. Eu terminei de fazer a minha prova. Ou ele fechou a porta. A palavra fechou é um auristo, que está completo, que está feito, fechou. Mas aqui, irmãos, a palavra ensiná-los é um tempo imperfeito. Isto é algo que é contínuo, que é habitual, que não é feito apenas uma vez. Isso aqui é para mostrar que esse sermão não foi proferido apenas uma vez, mas que ele era a essência dos ensinamentos de Cristo. Então, o sentido desse versículo é: então ele os ensinou o que costumava ensiná-los.
Esse aqui é o sentido desse versículo. Porque Cristo não proferiu esse sermão apenas uma vez, mas durante todo o seu ministério. Ok, irmãos? Estão entendendo? Amém. E como era de costume, ele abriu a sua boca e começou a ensiná-los. Jesus disse: também é importante, agora vai piorar aqui a minha visão, nós destacamos 3 aplicações errôneas desse Sermão do Monte. 3 aplicações errôneas. A primeira aplicação, irmãos, que é errada, que algumas pessoas têm feito, é que ela se aplica apenas à multidão. E que esse sermão, ele, por assim dizer também, ele traz um caminho, um meio de salvação. Não. Esse sermão não apenas ele é aplicado à multidão, ele também não traz o caminho para a salvação, pelo qual o homem deve se esforçar para alcançar a vida eterna. Não. Se nós observarmos, esse sermão não fala nada sobre a salvação, o que você deve fazer para ser salvo. Aqui não tem nenhuma palavra redenção, salvação ou libertação. Não tem essa palavra. Se nós observarmos muito bem. Ele também não é apenas aplicado aos incrédulos. É o primeiro erro que muitos cometem. O segundo erro é que esses versos são apenas para cristãos. Não. Também não é apenas para cristãos. Se nós observarmos as cartas de Paulo e também de Apocalipse, as cartas gerais, ali sim são para cristãos. Ali sim são para igrejas que também foram plantadas. Mas esse sermão aqui, irmãos, ele é tanto para incrédulos quanto para cristãos. Não apenas para incrédulos e também não apenas exclusivamente para cristãos, mas tanto para um quanto para outro. Ok? Amém. E o terceiro erro que muitos cometem é que dizem que esse sermão ele tem bases judaicas. Não. Ele não é totalmente judaico. Porque se você fosse falar isso, então para nós não tem nenhuma importância se são princípios judaicos, né? A menos que você fosse algum judeu. Essas aqui são as 3 interpretações errôneas. E também nós temos 5 importâncias, 5 razões pela qual é importante guardar, ou pelas quais é importante esse sermão. Olha, mensagem da varoa, tô brincando. Cachorro feio dele, ó. Parece mesmo. A primeira razão, meus irmãos, pela qual esse sermão é importante, é que ele mostra a absoluta necessidade do novo nascimento. Essa é a primeira razão, que esse sermão ele mostra o quanto o homem ele deve nascer de novo. Tanto que se você observar dos versos 1 a 10, Jesus começa com as evidências da conversão, podemos chamar assim também. E depois ele vai começar a mostrar como essas evidências são manifestadas. Por meio da perseguição, por meio da influência, sal e luz, por meio de uma compreensão correta da lei de Deus, que Cristo não veio aboli-la, mas se cumpri-la. Esse sermão mostra a evidência, ou melhor, ele mostra a necessidade de que o homem tem de nascer de novo. Segundo, esse sermão também ele tem o propósito de conduzir pessoas a Cristo. Terceiro,
Esse sermão, ele revela o padrão de Deus para a felicidade. Um padrão que os irmãos também vão ver aqui, que é bem diferente do mundo. Se nós observarmos os versos 3 a 10 aqui, desses versos, é um paradoxo. São coisas totalmente contrárias ao que o mundo crê. Então, esse sermão, ele mostra, ele revela para nós o caminho para a verdadeira felicidade. Essa é a terceira razão. A quarta razão é que nós podemos nos examinar, testemunhar a palavra de Deus e assim como Cristo levar pessoas para Ele. Essa é a quarta razão. Que nós, irmãos, também devemos nos examinar. Tanto que tem uma pregação de Paul Washer, né, chamada Pregação Chocante. Ele prega aqui no Sermão do Monte. E se você vê, esse sermão é só lapada. E melhor, ou pior, esse sermão que Paul Washer ele prega, não é para pessoas incrédulas, pessoas que não creem em Deus, não é para ateus. Se não me engano, era em uma conferência ou era em um show gospel, não sei. Ele chega, naquele show, para tudo, sobe naquele palco e começa a pregar a palavra de Deus. Não para incrédulos, mas para cristãos, ou para pessoas que se dizem cristãs. Pois que nós também devemos examinar a nossa vida com esse sermão, que particularmente é o maior sermão da história. Essa é a quarta razão. A quinta razão, meus irmãos, é que esse sermão, ele nos mostra o único caminho que nós temos de agradar a Deus. Ele mostra o padrão pelo qual Deus se agrada. Deus não se agrada de uma aplicação superficial de sua lei, né, como os fariseus, mas de uma dedicação totalmente a Ele, por meio de uma vida profunda em obediência aos seus mandamentos. Então, meus irmãos, vamos entrar aqui para o sermão propriamente dito. Os irmãos têm alguma pergunta? Não? Estão compreendendo até aqui? Eu sou meio fome assim, mas dá para compreender. Esse sermão aqui, né, algumas pessoas têm interpretado de várias maneiras. Como, por exemplo, os estágios que o cristão dá em sua vida. Na sua vida espiritual. E pode também ser interpretado assim como os estágios que nós temos em nossa vida espiritual. Ou pode ser os passos que os cristãos dão sucessivamente em sua jornada para o reino dos céus. E quanto mais nós praticamos essa palavra, esse sermão, mais nós nos aproximamos desse reino, né, como o peregrino. E quanto mais ele caminhava, mais ele ia deixando o pecado e mais se aproximava da cidade celestial. E também esse sermão pode ser considerado como as características do salvo. Ou, como disse Hernandes, as credenciais dos herdeiros do reino dos céus. Ok? Pode ser estágios, pode ser características, ou pode ser as credenciais do povo de Deus. Agora vamos para o sermão, para o estudo. E aqui, somente nesse verso, eu separei 5 pontos sobre o que é ser pobre em espírito. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Primeiro, irmãos, como já havia falado,
primeiro que esse verso aqui é um paradoxo com o que o mundo realmente crê. Os irmãos podem anotar aí que o que Cristo está falando vai contrário às ideias do mundo. Porque Cristo diz: feliz são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas as pessoas do mundo pensam ao contrário, né? Não, felizes são os ricos, os bem-sucedidos, aqueles que têm mestrado, doutorado, pós-graduação e assim por diante. Eles veem um homem em uma rua, bem vestido, que come bem, se alimenta todos os dias e dizem: esse ali é um homem que realmente é feliz. Mas não, irmãos, o padrão de Deus é totalmente diferente do que o mundo diz. Aquele homem tem um carro importado, todo blindado, muito bem seguro, então ele sim é realmente feliz. Não. Porque na verdade a gente tem muitas pessoas ricas que andam inquietas e não são de fato felizes. Tem muitas pessoas que andam na correria do dia a dia só por causa do dinheiro e não são felizes. Pode ter pessoas que também mudam de trabalho e não são felizes. Esse versículo, irmãos, é um paradoxo. É o que é totalmente contrário ao que o mundo realmente crê. Penso que felicidade está em você ter uma boa aparência, ou beber todas, né, que aparecem por aí, andar com várias pessoas, ou fazer sexo com qualquer pessoa, ir para balada, ser a droga, ou beber. Mas não. A felicidade não está nisso, né? A felicidade não se encontra dentro de uma garrafa cheia de álcool. Não. Bem-aventurados são os pobres em espírito. Então, guarde isso, né? E a partir do momento que nós vamos progredindo aqui, nós vamos passar, por assim dizer, do superficial para o mais profundo. Segundo, que esse verso também diz que a verdadeira felicidade não está nas coisas externas, mas nas realidades internas de nosso coração. Como já ouvi falar, né? A felicidade não está em materiais. A felicidade não está em coisas externas. Isso é, a felicidade não está naquilo que você pode tocar, sentir, ver, ouvir. O que você tem visto, né? Será que a sua felicidade tem se colocado nas coisas que você tem assistido? Será que a sua felicidade tem se baseado nas coisas que você tem sentido, nas suas emoções e fantasias, ou sei lá? Em que está a sua felicidade? A felicidade não está em coisas externas, naquilo que nós podemos ver, ouvir, tocar ou sentir, ou até mesmo em nossos planos. Não. A felicidade está relacionada a uma realidade interna de nosso coração. E essa realidade tem que ser conforme a palavra de Deus. De tal modo que se a sua vida, o seu coração não está conforme esses versos, você não é feliz. De fato, a sua felicidade é uma ilusão. Como disse Jó, o riso dos ímpios é breve. É uma ilusão. Acaba rápido. Então guarde isso, irmãos. A felicidade não está em coisas externas. Né? Como muitas pessoas, elas investem muito naquilo que é externo. É na beleza, é no cabelo, é no trabalho, nas roupas, em que vai comer e assim por diante. Mas infelizmente
na correria do dia a dia, elas acabam se esquecendo do coração, de si mesmas. De tanto ficarem focados naquilo que é externo. E nunca param um momento de suas vidas para olharem para dentro de si mesmas e meditarem sobre como está a sua condição diante de Deus. E também, como disse John Wesley, né, no seu livro Sermão do Monte, recomendo também os irmãos comprarem, é muito bom. Ele também disse que o pobre de espírito, ele sabe que não depende dos seus recursos materiais exteriores. O pobre de espírito nunca pode dizer: sou rico, eu não preciso de nada. Pelo contrário, né? Não. Ele não pode afirmar uma coisa dessas. Terceiro irmãos, ser pobre de espírito não significa ter uma vida espiritual pobre. Ser pobre de espírito não significa ter uma vida espiritual pobre. Como assim? Ter uma vida espiritual descuidada, uma fé fraca, morna, que não produz frutos. Se nós observarmos, essa bem-aventurança aqui é a primeira bem-aventurança. De tal maneira que se você não tiver ela, você não tem as outras. Se você não tiver essa bem-aventurança, você não tem as outras. Então, ser pobre de espírito não é você ser espiritualmente pobre. Como disse Pedro, né? Cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então, aqui, como esses discípulos, nós temos que meditar. Quanto tempo tenho guardado para estudar a palavra de Deus? E, na verdade, irmãos, para ser bem sincero, você aí que pode estar dizendo: bem, irmão, mas eu não sei estudar a palavra de Deus por conta própria. Eu não sei interpretar a Bíblia. Eu não compreendo a palavra de Deus. Você nunca vai compreender a palavra de Deus enquanto você não se esforçar para estudá-la. Confesso também, irmãos, que bem na minha caminhada, uma das coisas que eu procurei não foi nem livro, né? Porque não tinha dinheiro para comprar. Hoje eu tenho um pouquinho, né? Cacauzinho. Eu deveria. Quer não? Então, o que eu fiz? Bem no início da minha caminhada, eu fui lá na Play Store e, em vez de ficar pesquisando videogames, aplicativos e não sei o que mais lá, eu fui pesquisar aplicativos que ensinavam a palavra de Deus. E se você vê, muitos aplicativos não são bons. Mas pela graça de Deus, eu tenho uma lista de aplicativos que também me ajudaram muito. Principalmente um, né, para interpretar a Bíblia, que é como interpretar a Bíblia. É uma bênção, irmãos. Esse aplicativo vai ensinar o básico para você. E também foi esses estudos que eu também via para Maria, né, durante um tempo. Eu também espero que tenha ajudado a irmã. E tanto que a partir desses estudos, assim que você aprende o básico, você aprende o avançado, que nem a matemática, né? Se você não aprender o básico, mais, menos, subtrair, dividir, você não vai aprender o resto. Função algébrica, algarismo, função exponencial, trigonometria, f de x, raiz quadrada. Quase que eu sei, aí passou disso aí já é pros outros. Assim também, irmãos, é com a Bíblia. Enquanto você não tirar um tempo de sua vida para estudar a palavra de Deus,
você nunca vai aprender. Vai ser esse crente frio, morno, fraco, frouxo e débil. Ou será que eu tenho que desenhar? E também, só para nos humilhar, né? Eu vou dizer que não é difícil você compreender a Bíblia. Por quê? Porque em sua grande maioria já foi interpretada. Há muitos anos atrás, nós temos o quê? 2000 anos de história, desde a vinda de Cristo. Então existem milhares de comentários. Tanto que se você ver, também existem vários sites. E eu vou dizer o nome, só para que os irmãos digam, não, eu não sei estudar a Bíblia, eu não sei onde tem comentário. Anota aí, Bíblia Plus, esse site. Foi o site que eu usei para fazer esse estudo. Bíblia Plus, NEPSERCH, é o do site. Comentário bíblico de Mark Henry Online, tá lá o comentário, tá tudo. Teologia 1000 perguntas, tá lá no App Store. Perguntas e respostas de teologia, tá lá também na Play Store. Só pesquisar. Teologia bíblica sistemática também está lá na Play Store. Tem um grupo que eu tenho de evangelismo, né, lá na igreja, que eu coloquei lá o post, 3 aplicativos que todo cristão precisa, coloquei lá. E depois eu coloquei os 4 aplicativos, né, para quem quiser baixar. Não sei quem abaixou, mas quem abaixou está lendo, está aprendendo, que é uma beleza. Então, irmãos, não tem desculpa para nós não avançarmos na fé. Nós não podemos ser descuidados quanto à nossa vida espiritual. Então, faça um propósito. Se você não lê a sua Bíblia, não a estuda, hoje, a partir de hoje, comece a estudar a palavra de Deus. Consulte a mim, a irmão Leandro, o irmão Gustavo, porque talvez nós possamos ter algum recurso para lhe ajudar. Ah, irmãos, mas eu não tenho livro. Nós faz uma vaquinha e compra. Comentário bíblico. E hoje em dia tem bastante material em PDF gratuito na internet. Ah, falando isso aí, eu tô lá no Telegram. Raramente eu entro. Dificilmente. Aí tem, acho que tem mais ou menos 2 grupos que eu tô, né? Um, eu acho que é livros teológicos. E outros, eu esqueci o nome, mas são 2 grupos. E tem um grupo que em um dia ele coloca vários livros, irmãos, vários livros. E tem um livro que na verdade é uma Bíblia. É Bíblia de Estudo NAA. Cara, viu? Uhum. Mais ou menos uns R$500. 500. Nada mais caro. R$499. Pesquisei, eu estava querendo essa Bíblia. E aí quando eu entro lá no Telegram, eu vou ver lá o livro, tá lá. Bíblia de Estudo NAA. Na palma da sua mão. Aí sim, não tem mais desculpa, né? Eu também tenho a Bíblia de Ernest Chamberlain. Várias, né? Eu também tenho um drive dele. Tá lá guardado. Se os irmãos quiserem, eu disponibilizo. A Thompson também para estudo é muito boa. Ela tem bastante diferenças. Eu tenho bem uns 3 drive, só de Bíblia, de estudos. Obrigado por compartilhar, viu? Depois eu vou enviar lá para os irmãos. Eu não gosto também assim, de ler PDF, né? Mas é o jeito. Então, irmãos, não sejam descuidados com a sua vida devocional. Oração, estudo, evangelismo. 4. A pobreza de espírito não é a mesma coisa que uma baixa autoestima. Isso é interessante, né? A pobreza de espírito não é a mesma coisa que baixa autoestima. Os irmãos sabem não que é baixa autoestima? É quando, ou alta, né? Autoestima. Autoestima é quando alguém se valoriza. A alta autoestima é quando você se
valoriza demais. É quando você reconhece os seus dons e talentos e também os seus limites. Assim você tem uma alta estima. Mas a baixa estima é quando você tem um pensamento negativo sobre você mesmo. Ah, eu não consigo, né? Deixa eu ver. Ontem teve o Saeb na escola, né? Para 9º ano e 3º ano. Creio que Maria também deve ter feito. E aí? Não, viu? Ou não? Ai, eu não. Ixi. Eu fiz. Calma. Mãe, eu fiz. Então, para Saeb ou para Enem, para vestibular, concurso ou qualquer tipo de prova que tenha, o correto é se preparar. Bem, vamos dizer que você se preparou. Você sabe de tudo. Eu sei de ciência, português, matemática, história, geografia, eu sei de tudo. E aí chega na hora da prova, aí você diz, não, eu não consigo, eu não vou conseguir, eu não sei de nada. Calma, irmãos. Como disse Paulo, não pensem além do que convém. O que é isso? Que nós não devemos ter um pensamento elevado acerca de nós mesmos. E nem um pensamento muito baixo de nós mesmos. Ele tem um pensamento equilibrado. Deus lhe deu a inteligência. Use essa inteligência, mas não confie nela. Amém. Deus lhe deu a voz e a eloquência. Use-a, mas não confie na retórica. Ou não despreze esse dom. Você sabe cantar e louvar, vamos colocar assim. Não confie nesse dom. Não seja orgulhoso por causa dele. Mas também não despreze, porque ele pode ser usado para a glória de Deus. É o pensamento, irmãos, correto acerca de nós mesmos. E o que deve regular o nosso pensamento é a palavra de Deus. Amém. Então, pobreza de espírito não é a mesma coisa que uma baixa autoestima. Né? Pessoas melancólicas, que sempre pensam mal acerca de si mesmos. Não, irmãos. Tenha um pensamento adequado acerca de você mesmo. Você é mau. Sim, é mau. Mas tem alguma coisa boa em você? Pela misericórdia de Deus, só o Espírito. Só o Espírito Santo. Porque o resto não presta. Né? Como disse o pastor João Batista, nós não somos flores que se cheiram. E como também eu disse lá na escola, certa vez, nós somos como poucos espinhos. Não podemos por assim... Você já viu pouco espinho abraçando um ao outro? Se acontecer, eles ferem uns aos outros, né? Nós somos assim. Temos que ter cuidado com nós mesmos. E ter um pensamento correto acerca de nós mesmos. Ok, irmãos? Amém. Isso é fundamental e é importante. E em quinto, meus irmãos, e último lugar, o que é ser pobre de espírito? Ser pobre de espírito é reconhecer a sua total dependência de Deus. Muitos interpretaram assim. É reconhecer que você é um miserável. E na verdade tem duas palavras, né, para definir a pobreza de espírito. Deixa eu ver aqui. Aqui é. Mas tem duas palavras para você definir pobreza de espírito. A primeira é aquela pela qual o homem ele é pobre, mas ele consegue se sustentar, né? Tem o que comer e tem com o que vestir. Passa os apertos, mas mesmo assim ele sobrevive. Esse é o pobre, né? E tem outra palavra, outro termo na palavra de Deus que é pior ainda, que é para descrever um miserável. É alguém que está em extrema miséria.
Aí sim, quando você chega nesse estado, assim, você tem que mendigar, né? Mas pode falar. Licença, Pode falar. entrando aí no pobre de condição. É. Na verdade, aí não é pobre, é só o suficiente para se manter vivo. Na verdade. Exatamente. Toda palavra, meus irmãos, em grego, eu acho que é penês. Que esse aqui é pior. É aquela pessoa que não tem nenhum recurso para se sustentar. Ela tem que mendigar. Vai falar, Isaac. Eu acho que foi ontem. Eu estava estudando com a professora sobre o povo da Europa, que o Brasil não tinha escravo, pessoa para trabalhar na terra deles. Aí eles fizeram propaganda lá, não tem como você pode ter uma casa bem seguida, recebe seu salário na hora, se trabalha lá, quer dizer, você tem suas terras. Quando eles chegam lá no Brasil, eles vivem tudo diferente. Eles trabalham para os outros, não tem seus carros, a casa é apertada e os Escravidão. Vai direto ao povo. Né? aí o dinheiro é baixo. Aí lá na Europa não tinha nada. Eles preferiam ficar no Brasil porque no Brasil eles podiam receber pouquíssimo mesmo. Mas na Europa eles não tinham nada. Muito bem. Ela está sabendo de história. Quem sabe isso? Será algum professor no futuro? Na verdade é pitokos, é o termo grego para descrever esse tipo de miséria. Então, meus irmãos, de igual modo, também deve ser o nosso pensamento. O pobre de espírito não pode dizer, né? Sou rico, abastado, não preciso de nada. Pelo contrário, ele reconhece que ele é pobre, miserável, cego e nu. O pobre de espírito, ele é como Isaías, né? Ai de mim, que eu sou um homem de lábios impuros e habito entre o povo de lábios impuros. Quem é pobre de espírito diz como Pedro: afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. Quem é pobre de espírito faz como um publicano, né? Batendo no peito, sem ousar levantar o rosto para cima e dizendo: tem compaixão de mim, Senhor. Quem é pobre de espírito faz como João, né? Cai aos pés de Cristo. É desse jeito. E na verdade, quem conhece a sua miséria, sua total dependência de Deus, nunca pode fazer a promessa de que a partir de sua conversão até a sua morte nunca mais vai pecar. Você Ele pode tá fazer pecando. essa promessa? Ela tá pecando. Então, né, meu irmão? Ele pode até tentar se salvar por suas obras, mas não vai conseguir, porque é impossível. Senhor, a partir de hoje nunca mais eu vou pecar. Não. Você vai fazer essa promessa, Jesus, a partir de hoje eu vou lutar para não pecar. Aí é mais fácil. Exatamente. E assim, irmãos. E também se aqui fosse nós, né? Se fosse um estágio da conversão, miséria, né? Pobreza de espírito, e depois o choro. John Mayer até falou que é uma pessoa assim que chegar nesse estado pode até ser tentada a ser salva por suas obras. Mas quem é realmente pobre de espírito sabe que não pode ser salvo por suas obras. E por último, irmãos, não coloquei aqui, acabei esquecendo. Por último, a pobreza de espírito, ela é contrária ao orgulho, à altivez. Naquelas pessoas que estufam o peito. Aqui eu sou o cara, né? Só que esse é o bambambam é da parada, como diz a minha professora. Só que esse é o protagonista da história. Só que esse é, por assim dizer, como tem aqueles filmes, só que esse é o garoto. Não quer ser o vilão, né? Não, irmãos. O pobre de espírito, ele é aquele
que até mesmo na pobreza não vive reclamando, né? Porque tem até pobre que vive reclamando o tempo todo. É amargo de espírito. E fica Esse monte. se culpando, se resmungando, reclamando de Deus, ingrato. Fica contra a providência de Deus. De igual modo também tem ricos que são a peste mesmo, né? Pode falar assim. Mas a pobreza de espírito, ela não é. O pobre de espírito não é orgulhoso. Mesmo na pobreza ou em qualquer circunstância, o pobre de espírito vai se submeter à palavra de Deus. E tem um hino, né, bem interessante aqui em nosso cenário, acho que é 223, que fala sobre um coração que é quebrantado. Você se lembra do seu passado? É claro que se lembra, né? Quem pode esquecer, né? Quem você era? Paulo, né? Miserável homem que foi. E esse hino, ele fala assim. Deixa eu ver aqui. Que eu não sou computador, né? Às vezes eu duvido, irmão. Às vezes eu duvido um pouco, viu? Por quê? Que você não é um computador. Tenho minhas dúvidas ainda. É aquilo, eu sei, mas posso provar. Então, esse hino, ele fala assim. Observe bem. Quanta dor, tristeza imensa, sinto, ó Deus, ao me lembrar que vivi por tanto tempo a tua causa a desprezar. E aí ele canta o refrão: toma, ó Salvador, minha débil mão, pois quero viver contigo sempre em comunhão. Então, meus irmãos, que Deus nos faça ser quebrantados, que Ele nos ajude, né? E também vale ressaltar: qual foi a última vez que você chorou em cima desse livro? Confesso, irmão, já chorei algumas vezes em cima desse livro. Principalmente lendo Isaías 53, né? E com fundo musical, aí é na melancolia mesmo. Mas, irmãos, isso é verdade. E por hoje, irmãos, quando nós nos comparamos com os outros, nós nos consideramos bons, pessoas boas. Exemplo: você faz as mesmas coisas que o seu grupo de irmãos religiosos fazem. Eles riem das pedras dos ímpios, eu também rio. Então eu não devo ser tão mal assim, né? Eles se vestem de todo jeito, então eu não devo ser tão mal assim. Quando você começa a se comparar uns com os outros, aí você pensa: eu não sou tão mal assim, porque eles fazem isso e eu também faço a mesma coisa. Mas, irmãos, nós devemos nos comparar principalmente para com Deus e não sermos orgulhosos, porque o pobre de espírito, ele deve começar por baixo, né? Como é que você vai começar a construção de uma casa? É de cima para baixo ou é de baixo para cima? Marcando o alicerce. Marcando o alicerce. Depois de baixo para cima, né? Então, irmãos, isso é importante para nós. E por último, algumas considerações finais. Que aqueles que são realmente pobres de espírito são felizes. Não são pessoas que têm muitos bens materiais, pessoas que têm um alto conhecimento, pessoas eloquentes que têm muita influência, pessoas que têm muitos dons e talentos, pessoas famosas. Não, irmãos. O verdadeiro feliz é aquele que reconhece sua miséria.
e que não pode suportar o mínimo pecado em seu coração. E o verso diz, né? Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. O verso diz é, e não serão. Essa aqui, irmãos, é uma promessa tanto para o presente quanto para o futuro. Porque o verso diz é, bem-aventurados são os pobres em espírito, e não serão. É uma promessa para o nosso momento presente e também para o momento futuro. Porque deles é o reino dos céus. Então, irmãos, aqueles que têm essas características desses capítulos, dos 5 ao 7, são os bem-aventurados. A alegria não vem daquilo que você ouve, não vem daquilo que você sente, não vem daquilo que você vê, mas daquilo que você é em Cristo Jesus. Amém. Então, tire um momento da semana ou do mês e faça esse checklist. Por quanto tempo você tira de sua semana para olhar para o seu próprio coração e fazer um checklist? O que está faltando em você? Você sabe, eu não preciso de falar, mas tem vezes que alguém tem que chegar em um púlpito ou em sua casa e tem que lhe chacoalhar, na verdade. Tem que pegar pelo seu colarinho e lhe exortar. Acorda, desperta. E Cristo está falando isso hoje, né, como diz Mateus aqui, sobre produzir frutos. Cristo, ele está hoje dizendo para você, produza esse fruto. A humildade, né? Produza esse fruto. Produza, vá. Vire Super Saiyajin, se possível. Mas, infelizmente, aqueles que não têm essas evidências, o que Cristo ele irá fazer? Ele irá cortar. Então, meus irmãos, que Cristo ele nos guarde, para que nós possamos guardar isso, que a felicidade, de acordo com a palavra de Deus, é totalmente ao contrário daquilo que o mundo pensa. Segundo, que a felicidade não está em nada que seja exterior. Terceiro, que ser pobre de espírito não significa ser descuidado para com a nossa vida espiritual. Se você é pobre de espírito, você vai procurar ser rico, né, espírito. Quarto, ser pobre de espírito não é a mesma coisa que a baixa autoestima. Então tenha o pensamento correto acerca de si mesmo. Em quinto e último lugar, para nós concluirmos, a pobreza de espírito é você reconhecer a sua miséria espiritual. Então tire um momento do dia para examinar a si mesmo, para ver se de fato você está em Cristo ou não. Amém? Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, quero te dar graças por esse estudo, por tua palavra. Me perdoe, ó Deus, e perdoe também os demais irmãos. Perdoe, ó Pai, a nossa frieza, Senhor, espiritual, a nossa falta, Senhor, de quebrantamento, o nosso contentamento, ó Deus, com o conhecimento superficial. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a de fato, Senhor, sermos pobres em espírito, a não confiarmos, Senhor, na nossa sabedoria,
não sermos orgulhosos, a aceitarmos, Senhor, a tua correção, a nos submetermos, ó Deus, a Ti, nos momentos mais difíceis de nossa vida e também nos momentos mais tranquilos, Senhor. Oramos para que o Senhor nos faça também chorar pelos nossos pecados. Nos ajude, ó Pai, a tirar um tempo para ler Tua Palavra. Nos ajude, ó Deus, a não sermos frios, Senhor. Débeis, ó Deus. Que nós possamos olhar para o primeiro dia de nossa conversão e olhar para hoje e ver: tem alguma diferença? Eu avancei em alguma coisa? Se nós, ó Deus, ainda permanecemos a mesma coisa do princípio de nossa conversão, é porque não somos, Senhor, pobres de espírito. Porque esse é o alicerce, esse é o fundamento das bem-aventuranças. Oramos para que o Senhor nos guarde, ó Deus. Oramos para que o Senhor nos ajude a sermos mansos, a sermos pacientes, a termos sabedoria em nossas palavras. Nos ajude, ó Deus, a ter fome e sede de justiça, fome e sede de Tua Palavra, fome e sede, ó Deus, da santidade. Oramos também para que o Senhor nos ajude a usar os recursos que nós temos disponíveis para avançar na fé, como também já foi dito. Não há, Senhor, não há desculpas de que nós não podemos entender Tua Palavra. Podemos compreender assim, não por completo, mas aquilo a que muitos já interpretaram. E queremos te pedir, ó Deus, para que nós também sejamos pacíficos, que nós, ó Deus, possamos criar pontes entre pessoas e pessoas, entre as pessoas e o Senhor, e não abismos, Senhor, que afastam as pessoas umas das outras. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, também a recebermos a graça também de sermos perseguidos por Tua Palavra, se nós de fato temos essas evidências. Porque nós não temos apenas a graça de crer em Ti, mas também de sofrer, viver e morrer por Ti. Essa oração, Pai, que nós fazemos, faz-nos, Senhor, mais humildes, olharmos, Senhor, para a Tua glória e ver o quão débeis e miseráveis nós somos. Louvado seja o Senhor por Tua Palavra. Honra e glória a Deus sejam dadas a Ti, no nome de Jesus. Amém. Amém.